Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, ainda estamos no capítulo 5. Minha última mensagem, eu estava explicando acerca dos seres viventes e também eu falei acerca dos 24 anciões, falei sobre o cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, que foi encontrado digno para abrir o livro selado, um livro que se encontrava na mão direita de Deus. E eu falei sobre este cordeiro ter 7 chifres, 7 olhos. E prometi a vocês que estaria falando hoje acerca daqueles 7 Espíritos de Deus. Porque os 7 Espíritos de Deus é considerado, quando fala sobre 7 selos, o livro de Apocalipse, ele fala muito sobre numerologia, amados. E por que o número 7 está em destaque? Por causa que é o número da perfeição. O livro, ele está selado com 7 selos. O selo era usado na antiguidade para autenticar e dar a validade aos documentos. Isso sempre nós encontraremos dentro da Bíblia, no livro de 1 Reis 21, 8, Neemias 9, 38, Ester 8 e 8. E também para selar, ou seja, fechar, lacrar o conteúdo de uma mensagem escrita para ser posteriormente revelada no futuro. Isto está no livro de Isaías 29, 11, Daniel 12, 4 e 8, até versículo 9. Que livro é este selado com 7 selos que se encontra à mão direita daquele que está sentado sobre o trono? Bem, o capítulo 6 de Apocalipse lança luz sobre o conteúdo deste livro. Refere-se ao desenrolar o progresso da história cristã através dos séculos. João percebeu a importância do conteúdo do livro e o anseio por conhecê-lo entrou em desespero e começou a chorar. Isso se encontra em capítulo 5, verso 4. Todos nós, amados irmãos, sabemos que Deus colocou anseio dentro da nossa alma. Eu já trouxe uma mensagem escrita pelo pastor José Jacó Vieira, falando sobre o anseio que todos nós temos. E todos nós ansiamos por conhecer aquilo que Deus proporcionou a cada um de nós. E o anseio do apóstolo João levou ele a desespero e a chorar, porque não foi achado ninguém digno no universo inteiro capaz de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Não foi encontrado no universo inteiro, amado, nos céus, na terra, nem sequer debaixo da terra, aquele que fosse digno de tocar no livro, de olhar para o livro. Imagine agora ser capaz de abrir aquele livro. Então João, em desespero, começa a chorar, pois ele ansiava conhecer os mistérios de Deus. Então um ancião levanta para ele, aproxima-se de João e diz: "Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e com seu sangue ele adquiriu o direito de não somente tocar no livro, não somente de olhar para o livro, mas também de desvendar os seus mistérios."
Então, a expressão leão da tribo de Judá refere-se a Gênesis capítulo 49, verso 9, quando o patriarca Jacó, que era conhecido como Israel, no leito de morte, pronunciou as bênçãos aos seus filhos, referindo-se a Judá. Ele profetizou que o mesmo teria a preeminência entre seus irmãos. Mais tarde, o trono de Israel seria ocupado por seu descendente, já quando chegou o período dos reis, no livro de Samuel, capítulo 16, verso 1, capítulo 16, verso 1, e também 1 Reis, capítulo 9, verso 4 a 5. E sabemos, amados irmãos, que Jesus, ele é da descendência de Judá. É isso que Mateus apresenta ao escrever a genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 16. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 14, faz referência, sendo Jesus o leão da tribo de Judá. Muito bem, a Bíblia apresenta Jesus como sendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que expressão é essa? Raiz de Davi. Então esta expressão se baseia no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 10, quando se fala acerca da raiz de Jessé, o pai de Davi. Paulo usa a figura da raiz como se referindo a Cristo, o segundo Davi. Romanos 15, verso 8 até o versículo 12. Para que não reste dúvida sobre a identidade da raiz de Davi, o próprio Jesus declarou: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Veja bem, amados, o texto ainda diz que Jesus, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus venceu a Satanás no deserto, na tentação, logo após sair do batismo no Rio Jordão. Em Mateus 4, versículo 1 até o versículo 11, narra a tentação de Jesus no deserto. E também venceu a própria morte na cruz do Calvário, em João 16, verso 33. Apocalipse 12, verso 10, também faz referência a Jesus sendo crucificado e ressurgindo da morte. Hoje nos oferece a vitória. Ele é aquele que venceu a morte para que nos pudéssemos também ser vitorioso. Livro de 1 Coríntios 15, verso 57 e Apocalipse 3, versículo 21. Muito bem, amados. Agora João, ele ao ouvir que o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, era digno, foi encontrado digno para abrir, para tocar no livro, para olhar para o livro e também para desvendar os mistérios do livro, João volta para contemplar o leão. Em vez de ele ver o leão, ele vê um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, com toda a característica de que havia sido morto. O ancião havia dito a João que o leão de Judá era digno de abrir o livro, mas quando ele se volta para o trono, ele vê um cordeiro. Que contraste, amado! O profeta Isaías usou o símbolo de um cordeiro para representar o Messias. Isaías 53, versículo 7. No Novo Testamento, o símbolo se aplica a Jesus. João, quando ele olha para Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, ele diz:
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E o próprio apóstolo Pedro, escrevendo acerca de Jesus, ele chama Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Apóstolo Pedro, escrevendo no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. No livro do Apocalipse, a palavra Cordeiro aparece 29 vezes e se aplica a Jesus. Apocalipse 7, versículo 14, 22, 1 são as referências que podemos usar para apresentar Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Quando Jesus tomou o livro, agora ele se aproxima do trono de Deus. Jesus ele estava sempre ao lado do Pai, mas até o momento João não tinha visto Jesus. Ele tinha visto aquele ser que estava sentado sobre o trono, que não conseguiu identificar devido a tanta luz que brilhava da face daquele ser que estava sentado sobre o trono, e provavelmente as luzes que refletia da glória do trono do Deus Pai havia ocultado o próprio Filho amado, o Cordeiro amado, pois agora o Cordeiro se destaca, levanta-se do seu trono, fica em pé diante do próprio Pai, tendo 7 olhos e 7 chifres. Jesus se aproxima e toma o livro, e quando isso ocorre, os 4 seres viventes e os 24 anciões, que estavam sentados sobre o seu trono, levanta-se do seu trono e postraram-se diante do Cordeiro, postraram-se diante dele e o adoraram. Só Jesus era agora digno de abrir os 7 selos e desvendar perante o seu povo os eventos da história, desde o dia de João até o estabelecimento do seu reino. Eles cantavam que Jesus era digno, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nações. O tema central deste cântico, amado, é que fomos comprados por um preço de sangue. Jesus pagou o preço da nossa redenção, morrendo sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 29 explica: por isso, somente Ele é digno de ser louvado por toda a eternidade. Somente Ele pode ser glorificado e exaltado. Quando eu digo somente, amados, existem pessoas que adoram outros deuses. Tem pessoas que adoram entidade, mas somente o Senhor Jesus é digno de todo louvor por toda a eternidade. É isso que está registrado no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Muito bem, amados, eu quero concluir o capítulo 5. Amanhã nós estaremos entrando no capítulo 6. Amanhã, junto com Jesus, estaremos abrindo livro por livro, selo por selo, conhecendo os segredos de Deus. O Senhor Jesus estará abrindo e desvendando o mistério de Deus para nós no capítulo 6. Em nosso próximo estudo, então, aprenderemos sobre a abertura do livro selado com os 7 selos. Cada selo, ao ser aberto pelo Cordeiro, revela um acontecimento da história envolvendo o seu povo. Veremos como Deus não está alheio a tudo que se passa nesse planeta, amado. Tudo o que está ocorrendo, Deus, Ele sabe o que está ocorrendo. Muitas pessoas dizem: o mundo perdeu o controle. Deus perdeu o controle do mundo. Mentira, amados. Deus está no controle de todo acontecimento. Tudo que está ocorrendo, ainda que parece barbaridade aos nossos olhos, Deus contempla todas as coisas. Ele não está alheio ao acontecimento que se passa nesse planeta. Descobrimos um Deus de amor, amado,
que se importa com seus filhos, que quer que nós venhamos a ter a salvação. O Senhor trabalha incansavelmente para a salvação de cada um de nós. De fato, na cruz, Deus entregou seu Filho como pagamento exigido pelo nosso resgate. Então, amados, nós precisamos estar atentos para venhamos apropriar dos méritos de Cristo para a nossa salvação. Então eu quero hoje encerrar este capítulo 5 dizendo que a obra de Deus ela é perfeita, que a obra de Deus efetuada a nosso favor foi perfeito, foi executado por seu Filho amado. O justo morreu para que o pecador viva. Jesus foi tratado como nós merecíamos ser tratado. Era nós que éramos para ser executado, mas Cristo tomou nosso lugar, para que pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Ele foi condenado pelo nosso pecado, nos quais nós não tínhamos direito à salvação, mas Ele nos deu agora esse direito de sermos salvos, de sermos participantes da glória de Deus. Ele nos resgatou para que fôssemos feito filho de Deus. Ele nos deu a justificação por meio da sua justiça, na qual nós não tínhamos parte, amado, pois para nós havia uma expectativa horrenda de condenação, de morte e separação de Deus. A nós que vivíamos desgarrado, não havia nada de bom, mas Deus, na sua grande benevolência, na sua grande misericórdia, Ele permitiu que o seu Filho amado fosse transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia explica que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas todos nós fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Então, vamos fazer uma declaração de fé. Creia que Deus no seu trono, no céu, Ele governa esse planeta e está conduzindo sua história para um final feliz. Deseje, amados irmãos, intensamente louvar a Jesus de todo o seu coração, de todo o seu ser. Ser-lhe grato todos os dias por tão maravilhoso sacrifício em seu favor e em meu favor. O desejo do meu coração é que a porta do meu coração esteja aberta para que o Senhor da glória possa entrar e governar a nossa vida. Quero permitir que Jesus assuma o controle total da minha vida. Peço a Ti, Senhor Jesus, sabedoria para viver o presente, preparando-me para a glória da eternidade. Desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a cada um de vocês, guarde a sua mente em Cristo Jesus, lavando-vos no sangue redentor, no sangue purificador, gerando vida e vida abundante em cada um de vós. Jesus é o nosso Cordeiro, que morreu, ressuscitou, está na glória. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu. E por vencer, Ele se tornou digno de abrir os 7 selos do livro selado. A partir de amanhã, amados, diletos irmãos, estaremos lado a lado ao Senhor Jesus, contemplando Ele abrir cada selo e revelar para nós o segredo do livro selado
de Apocalipse. Esse é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.